a questão de Eva e do feminismo. Então, vamos lá. No princípio de tudo, né, Deus criou Adão e criou Eva. Com qual propósito? Com o propósito de envolver a natureza, com o propósito de buscar, de certa forma, o favorecimento na natureza. Isso é, buscar os benefícios da natureza e se auto-beneficiar com a natureza, né? E então Deus criou Adão e Eva. E Deus deu a função a Adão de dominar sobre a natureza. Então a função da natureza, nos primórdios, a função da natureza era justamente de ser dominada pelo homem, por Adão, né? Mas de uma forma completamente submissa, né? Era de uma forma completamente submissa a Adão. Então Eva foi criada. Por que Eva foi criada? Eva foi criada justamente para poder envolver Adão nas suas necessidades básicas. Porque Deus criou Adão justamente semelhante a ele. Mas no quesito humano, Adão possuía pulsões, desejos, vontades, aos quais todo ser humano possui, homem e mulher. E então Adão não tinha uma auxiliadora idônea semelhante a ele para poder o auxiliar, para poder o envolver. Então, de fato, o homem se sentiu solitário. Aí Deus diz que não é bom que o homem fique sozinho, fique só. Então Deus diz mais: farei para ele uma auxiliadora idônea, ao qual seja semelhante a ele. Então, vemos que Deus criou Eva para poder saciar as vontades, dos desejos, das pulsões, das ausências sentimentais de Adão. E não somente para isso, mas para Adão saciar as pulsões, os desejos e as escassezes sentimentais de Eva. Um foi feito para o outro. Um foi formado para o outro. Primeiro Adão, segundo Eva. Então vemos que a função de Eva era qual? De auxiliar Adão em tudo, pois ela era uma auxiliadora idônea, semelhante a Adão. Então, em tudo que Deus deu o domínio a Adão sobre a natureza, Eva também tinha domínio sobre a natureza. Então, ela, poderia auxiliar Adão em todas essas coisas. Ela poderia auxiliar Adão em todos esses processos. Então, realmente, Eva foi criada para Adão e Adão foi criado para Eva. Então, houve o contexto da serpente, que eu não irei adentrar, mas é conhecido, creio eu, que por todos, né? Então, aí, Adão e Eva decaíram. Eva decaiu, Adão decaiu. E então vemos que Deus deu o domínio a Adão
sobre Eva. Mandou que Adão dominasse sobre a mulher. Deu domínio ao homem sobre a mulher. Então vemos que a sua função original, era auxiliar o homem em tudo, idoneamente, semelhantemente ao homem, e Deus não tinha dado autoridade para o homem dominar sobre a mulher, mas somente a mulher auxiliar o homem. E então vemos que no decaimento, a função da mulher de auxiliadora idônea semelhante ao homem não se decai completamente. A mulher continua sendo a auxiliadora do homem, mas se decai no quesito de autoridade. O homem passa a ter autoridade sobre a mulher, e dominar sobre a mulher. E então vemos que a natureza se torna, Deus amaldiçoa, a questão do homem, do trabalho, etc. Que em fadigas o homem obterá o pão, etc. Vemos que essa maldição torna, de certa forma, a natureza rebelde em questão do homem e do seu ganha-pão. O homem terá que lutar mais, o homem terá que se esforçar mais para poder obter o seu ganha-pão, E a mulher foi penalizada com dores maiores, ou de certa forma corrigindo com dores, na questão do parto. E então submissa ao homem. Em relação a isso, as questões feministas, o feminismo é de esquerda contra a direita, contra o conservadorismo, contra o tradicionalismo, contra o patriarcado. Então, o que o feminismo quer nas questões das mulheres? O feminismo tem teses, vamos trabalhar com simplesmente algumas só, 1 a 2 só. Tá. Então, em questão da mulher ser igual ao homem no quesito operariado. A mulher quer igualdade social a mulher quer igualdade social. A mulher quer ser igual ao homem na sociedade. É permitido isso, biblicamente? Isso é algo que Deus condena, biblicamente? Vamos lá. A mulher decaiu, o homem passa a ter autoridade sobre a mulher, como já tratamos, como já falamos. Mas aqui temos que analisar, antes da queda, que a função da mulher era ser auxiliadora idônea semelhante ao homem. E a mulher decai, mas essa funcionalidade não decai. Por que não decai? Porque foi dado ao homem poder sobre a mulher e Deus não removeu o auxílio idôneo da mulher para com o homem. Então, qual é o sistema bíblico de Deus? O sistema bíblico é meritocracia. Por que é meritocracia? Porque aqueles que buscam encontram. Aqueles que se esforçam obtêm o sucesso acerca dos seus esforços. Eles conseguem o sucesso acerca daquilo ao qual eles se esforçam e buscam obter. Então, se é meritocracia, vamos compreender agora a questão da mulher e do homem na sociedade e o feminismo. Olha só, se é meritocracia, se a mulher se esforçar, no quesito temos que entender, capitalismo, Brasil, século XXI, no ano que estamos. Qual ano que estamos? 2026. E então vamos lá, se a mulher se esforçar, se a mulher batalhar, se a mulher lutar, se a mulher se entregar,
Qual é o problema da mulher possuir um cargo social elevado, acima dos homens que não batalharam, que não se esforçaram, que não lutaram? Qual é o problema da obtenção do sucesso da mulher socialmente? Qual é o problema? Nenhum problema, porque no quesito operariado, pois no quesito empresarial, pois no quesito industrial, ela estará auxiliando ao homem. Ou não, ela estará auxiliando ao homem, né? E no quesito de mulheres donas de empresas, ela estará auxiliando ao homem também, ao social também, ao sistema socioeconômico capitalista também. Então vemos que isso não é um problema em si. Qual é o problema do feminismo? A autoridade sobre o corpo. Pronto, temos aí um problema bíblico, pois foi dado ao homem domínio sobre a mulher. Então a mulher não pode ter autoridade sobre o corpo no quesito matrimonial, esposo e esposa, porque isso fere a penalização da mulher ao qual Deus impôs sobre a mulher. E então isso não é permitido. Então temos um problema agora com o feminismo. A autoridade sobre o corpo não pode ser alcançada plenamente no quesito realmente bíblico. E se as mulheres alcançarem isso socialmente, é algo que não pode ser aceito pelos cristãos. Mas a questão da mulher social pode ser aceito, é esforço, é meritocracia. E a questão da autoridade sobre o corpo não pode ser aceito, pois é uma transgressão bíblica. É uma transgressão bíblica. Então, realmente vemos que a esquerda, de certa forma, quer deturpar os valores sociais. Mas e a direita é correta? É certa? Olha só, esquerda e direita são dois lados da mesma moeda. Um trabalha com o outro para o cumprimento dos propósitos de um e do outro. Eu já falei isso em vídeos anteriores. Então, apenas citei a questão do conservadorismo, do tradicionalismo, do patriarcado de direita para contextualizar com a esquerda feminista, que de certa forma é feminista. E então temos que entender que a função da mulher se decaiu. E em quesito de esposo e esposa, a mulher tem que ser submissa ao homem e auxiliar ao homem de forma submissa, porque isso agrada a Deus, pois essa foi a penalidade imposta por Deus à mulher. E antes da queda, a auxiliadora idônea semelhante ao homem, sem domínio do homem sobre a mulher, mas em questão de companheirismo, de auxílio. E então é isso aí, pessoal. Esclarecimentos. Então não podemos aceitar o feminismo ou podemos defender o feminismo? Ora, podemos defender o feminismo, mas a tese de igualdade social, só essa tese podemos defender o feminismo? Podemos citar essa tese num contexto harmônico, mas o feminismo de fato, como envolve teses contrárias, não podemos defender. Esse áudio realmente é isso. É até aqui somente. E minha vida é para exaltação máxima da Trindade. Amém.